Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, você conhece a linha dos boiadeiros dentro da Umbanda? Você sabe quem são, como eles trabalham, quais são suas vestimentas, suas oferendas? Então vamos falar um pouquinho sobre os boiadeiros aqui. Primeiramente, ontem lá na casa de Axé Pai João de Aruanda, tá? Foi feita uma comemoração ali aos boiadeiros, né? Onde foi feito ali uma gira com diversas oferendas, com diversas comidas, tá? Bebidas também aos boiadeiros, cantigas aos boiadeiros, ou seja, uma saudação a esta linha de trabalho. Então vamos falar um pouquinho sobre os boiadeiros. E já de início eu já vou começar a falar sobre qual é o seu foco de trabalho. Antes de eu falar quem são essas entidades, vamos falar qual é o foco de trabalho dos boiadeiros dentro da Umbanda. Primeiramente, são conhecidos como caboclos boiadeiros. Querendo ou não, isso se remete a pessoas que têm uma vida mais ligada às questões rurais ou à vida rural. Vamos dar esse exemplo, tá? O foco de trabalho dos boiadeiros está mais associado na desobsessão espiritual, tá? E na orientação de espíritos que possam se encontrar perdidos. Sim, as entidades conhecidas como boiadeiros são aquelas entidades que vão encaminhar ou orientar espíritos que possam estar ali desorientados ou perdidos, por assim dizer. E uma coisa até interessante que a gente tem que ressaltar aqui, pessoal, que os boiadeiros, essas entidades, elas trabalham também diretamente com o encaminhamento de eguns e quiumbas. São entidades que vão orientar e resgatar espíritos que se encontram ali confusos ou até mesmo espíritos trevosos. Sim, boiadeiro tem uma forte, eu não vou dizer que seja uma forte ligação, mas tem uma facilidade para lidar com esses espíritos. Então quando a gente está falando ali, tem um espírito negativo ali, tem um espírito trevoso aqui, um quiumba, um egum trevoso que está prejudicando alguém, que está obsediando alguém, então são os boiadeiros que vão ali se encarregar, tá, de trabalhar com esse espírito, de poder encaminhar esse espírito, de fazer com que esse espírito deixe de fazer mal a alguém, né? São os boiadeiros que são encarregados disso. É claro que também, além de boiadeiro trazer limpeza, né, um descarrego, seja para o médium, para o terreiro, para os consulentes, tá bom? Boiadeiro também traz equilíbrio, um equilíbrio energético para casa. Então é muito importante que dentro de um terreiro tenha assim essa linha, a linha dos boiadeiros, pois são entidades que têm a capacidade de lidar ali com a sobrecarga energética, tem a capacidade de lidar com espíritos que por hora venham a ser trevosos. Compreendeu praticamente qual é o foco de trabalho dos boiadeiros? Esse é o foco. Mas é claro que a gente não pode deixar de citar as outras questões, ou seja, as outras funções que boiadeiro tem dentro dos terreiros. Vamos lá. Além da desobsessão espiritual, equilíbrio, orientação dos espíritos, boiadeiro é conselheiro, trabalha também em passes mediúnicos, como limpeza da casa e por aí vai indo, né? Também trabalha no aconselhamento e também trabalha ensinando aos mais novos coisas relacionadas ao natural, ou seja, à natureza. Os boiadeiros são aquelas entidades que trazem em sua bagagem uma ligação muito forte com a natureza, com elementos naturais. E quando eles se manifestam, eles trazem consigo esses ensinamentos. Então, é claro, vamos dar aquele exemplo.
preciso de um banho de limpeza, preciso de um banho de descarrego, preciso compreender que erva é isso, preciso compreender qual animal para X fator ali. São os boiadeiros também que vão trazer esses ensinamentos, né? Esse ensinamento mais ligado ali ao natural, tá? Agora, dito isso, deixa eu explicar quem são os boiadeiros. Boiadeiros são espíritos que em vida tiveram uma ligação muito forte com a vida rural, ou a vida da fazenda. Quando falamos de boiadeiros, muitas pessoas agregam esta linha somente a peões, ou seja, aquelas pessoas que lidavam com o gado. E sim, realmente, boiadeiros foram aquelas pessoas que lidavam com o gado. Entre elas, vamos ter aqui as funções. Aqueles homens ou aquelas pessoas que guiavam a boiada, que guiavam ali o grupo, o gado, né, tocando seus berrantes e levando o gado de uma região para outra. Esses eram conhecidos como boiadeiros. Porém, a linha de boiadeiros vai se manifestar outros tipos de boiadeiro, como por exemplo, peões. Peões que, sim, montavam em bois. Aqueles peões que a gente vê montando em boi ali, touro, isso também é considerado boiadeiro na linha de Umbanda, tá bom? Fora isso, tá? Boiadeiros também é conhecido não somente pela lida com o gado, mas pela lida com a questão rural. Então, boiadeiro também seria aquele que lidava com plantações, seria aquele que lidava, às vezes, com outros animais. Boiadeiro também seria aquele que lidava diretamente com a mata, tá? Então, a gente vai ter um conjunto de espíritos que vão sim se agregar a essa linha de boiadeiros. Então não é somente aquele espírito que lidava com o boi, mas também era aquele espírito que lidava com outros tipos de animais, que lidava com a natureza, que lidava com as questões diárias de uma roça, essas questões rurais, plantação, animais, mata, e por aí vai indo. Então já dá para a gente compreender que muitas das vezes quando vamos ver um boiadeiro dentro da Umbanda, nem todos vão se comportar da mesma maneira, porque cada boiadeiro provavelmente em vida teve uma função ou teve ali um diferenciado. Como por exemplo, alguns boiadeiros que se manifestam na Umbanda, eles vêm trazendo, remetendo ali lembranças na quais eles lidavam com gado. Por exemplo, existem alguns boiadeiros que ao se manifestarem, rodeiam a mão como se estivessem com um laço. Outros boiadeiros fazem isso no chão, como se estivessem com um chicote. Outros boiadeiros apenas giram, rodam, remetendo uma outra ligação com esse lado da vida no campo. E por aí vai indo. Então por isso que é importante a gente ressaltar que nem todo boiadeiro vai se comportar ou se manifestar da mesma forma. Tá bom? É claro que as falanges dos boiadeiros sempre vai se remeter à vida no campo. Sempre vai se remeter à vida no campo ou à vida com o gado e por aí vai indo. Como por exemplo, vamos dar aqui alguns nomes. Boiadeiro sete laço, boiadeiro do chicote, boiadeiro sete chicote, boiadeiro laça boi, apenas boiadeiro, boiadeiro serra negra, boiadeiro boi preto. Então, as falanges desses boiadeiros vão estar ligadas à vida no campo, né? À vida rural de uma forma geral, não só o gado. De onde vêm esses boiadeiros? Tá? Em quais regiões do Brasil, né, esses boiadeiros têm ali um foco de atuação? Porque, vamos dar um exemplo. Nós temos a linha dos baianos,
que são entidades ligadas à Bahia, ao Nordeste da Bahia. Já os boiadeiros não se tem um ponto específico na qual essas entidades vêm. Por quê? Porque é o Brasil todo. A vida rural se faz presente em toda parte do Brasil, seja Minas Gerais, no Sul, no Nordeste, no Sudeste e por aí vai indo, porque cada região do país vamos ter o que? Zonas rurais, vamos ter pessoas que lidam com gado, pessoas que lidam ali com a natureza. Então essas entidades elas vão vir de várias partes do Brasil. Por isso, como eu disse para vocês, que a manifestação de cada boiadeiro pode ser distinta uma da outra, porque às vezes aquele boiadeiro que você vê aqui nesse terreiro, em vida, veio de Minas Gerais. Porém, o outro boiadeiro que vai se manifestar veio da Paraíba, né? Vamos dar esse exemplo. Aquele outro veio do Sul. Então, são culturas diferentes que eles vão trazer, tá? Mas trabalhando nessa mesma linha de boiadeiro e trazendo consigo essa vida ligada ao campo. Deu para compreender? Mas agora vamos falar de outras coisas, como por exemplo, cores de velas, oferendas e por aí vai indo, né? Primeiramente, oferendas ligadas aos boiadeiros são oferendas que remetem, né, à vida no campo, à vida rural. Exemplo, aipim, mandioca, feijão, arroz, a costela, né, a carne de porco, a carne de boi, né, comidas típicas rurais, a pamonha, o milho, o bolo de fubá, o toucinho, ou seja, são vários elementos que remetem necessariamente à vida no campo, né? São elementos típicos, tradicionais da vida no campo, ou seja, às vezes de fácil acesso, tá bom? Então deu para compreender ali a questão dos elementos. É claro que existem algumas preferências. As preferências no caso seriam a carne de boi, né, que é a carne de vaca, naturalmente misturado com um outro alimento como batata, mandioca, no caso o aipim ou a macaxeira. Outro elemento, né, outra comida também oferecida aos boiadeiros é o toucinho ou a barriga de porco, também muito comum, oferecido aos boiadeiros, tá bom? É claro que não podemos descartar a farofa, né? A farofa também é um alimento, um tipo de oferenda muito dado aos boiadeiros. Então, tudo isso que eu disse serve sim como oferenda aos boiadeiros. Agora, quais são as cores de velas, tá? Ou as cores tradicionais dos boiadeiros? Normalmente são cores também que vão remeter à vida no campo, como por exemplo o marrom, que vai se remeter à lida com o gado. Em algumas circunstâncias, o verde também é utilizado pelos boiadeiros, que vai se remeter à lida com o campo, à lida ali com as plantações. Em outras circunstâncias, o branco, que vai ali remeter à vida no campo ali de forma geral. E essa também ligação com as almas, essa ligação com os eguns, o branco. Então, as cores de velas tradicionais é o marrom, verde e o branco. São as três cores bem ali ligadas aos boiadeiros, tá bom? Bebidas. As bebidas naturalmente oferecidas aos boiadeiros também podem ser as mais variadas possíveis, conforme a cultura, né, e conforme cada boiadeiro. Normalmente, a bebida oferecida aos boiadeiros é a cachaça, tá? Ou seja, a pinga e a cerveja, né, tradicionalmente. Porém, como eu disse para vocês, cada boiadeiro vai ter uma tradição. Então é comum a gente encontrar a utilização de café por boiadeiros, a utilização de chimarrão, a utilização de chás e isso os mais variados possíveis. Cervejas caseiras, como por exemplo a cerveja de milho, né? Então isso tudo pode ser ofertado aos boiadeiros. Praticamente eu acho que eu já falei tudo. Poderia até falar mais, mas para o vídeo não se alongar, deixe nos comentários se você quer que a gente fale mais sobre essa linha de trabalho, tá bom? Para o vídeo não se alongar, vamos encerrar aqui, mas não esqueça de deixar nos comentários se você quer que a gente fale mais sobre os boiadeiros. Você sabe qual é a saudação dos boiadeiros? Salve os boiadeiros e a saudação é Getruá Boiadeiro, ou só
Getruá ou Getruparon Machedo, que quer dizer o quê? Salve aquele que tem força, ou aquele que tem força está chegando. Salve boiadeiro, Getruá boiadeiro, salve aquele que tem força. Compreenderam? É isso que significa Getruá. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Mais uma vez, curta esse vídeo e compartilhe com um amigo, certo? Pessoal, é isso. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.